Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Marta. Eu vou demonstrar agora como a gente pode fazer fluxogramas a partir de um dispositivo ou de uma ferramenta na web que chama diagrams.net. É um aplicativo super gostoso de usar, facílimo e o mais importante é free, é gratuito. Então nós podemos usar e dá para fazer os exercícios de gerenciamento de qualidade e verificação, né, dos processos muito bem com essa ferramenta. Então, o primeiro passo é ir lá no site, né? Eu já forneci o link para vocês. Aí vocês vão clicar aqui, ó, Create New Diagram, criar novo diagrama. Vai aqui, importante, atenção, atenção. Aqui, ó, né, no file name, né, no nome do arquivo, é importante colocar que a gente vai querer bitmap editável, senão a gente não consegue nem salvar e nem voltar para fazer alguma correção. Ele vai ficar editável, aí você salva ele em algum lugar e quando você quiser mudar o seu exercício, você vai lá. Então, é aqui na primeira tela que aparece, editável bitmap image, aí você seleciona aqui. E aí você vai criar. Quando a gente abre, aí você vai salvar, né? Vamos salvar aqui nos downloads. Vamos fazer o vídeo, fluxo. Então aqui eu já salvei, a gente pode voltar e ver lá. Então aqui ele vai aparecer a tela inicial, né? E eu tenho geral e embaixo eu tenho flowchart, que é fluxograma. A gente pode trabalhar em qualquer um desses, né? Eu gosto de alguns símbolos do geral porque eu estou acostumado. Ele permite colocar texto, dá para colocar títulos, dá para colocar uma série de coisas. Porém, aqui no fluxograma tem os símbolos tradicionais, o símbolo de documento, né? Tem o símbolo de decisão, os terminadores, não, o terminador e o início também, o início do ciclo, né? Aqui é de conexão das páginas, tudo isso eu vou explicar para vocês na aula, o que significa esses símbolos, né? Aqui eu tenho o start e aqui eu tenho o ending, né? E todo fluxograma tem um começo e o fim. Isso aqui tudo eu vou explicar em sala de aula. Aqui eu só estou explicando a ferramenta, tá, pessoal? Não vou falar aula aqui, né? Que é um vídeo aberto, né? Vamos guardar para aula. Mas vamos usar, para fins aqui dessa demonstração, vamos usar esse flowchart para alguns símbolos e depois a gente vai lá em cima pegar o geral para pegar algumas coisas que eu estou mais acostumada e eu faço fluxogramas que funcionam mesmo, tá, pessoal? Então, para abrir o fluxograma, a gente começa com o Start. Aqui é só puxar e largar. Então, aqui é início. Sempre você tem que colocar início do fluxo. E aqui eu vou chamar os processos, né? E eu vou falar olha, aqui no flowchart o processo é um quadrado. Eu estou acostumada e o formato oficial mesmo é um retângulo, né? Então, a gente chama processo 1, processo 2. Vamos jogar um ponto de verificação aqui. Esse ponto de verificação vai me falar se eu vou seguir o fluxo ou não. Seguindo o fluxo eu continuo, se não seguir depois eu faço um outro caminho ou eu posso voltar. Isso aqui eu vou explicar em sala de aula também. Então aqui na ferramenta é só puxar e soltar. E ela permite você alinhar várias coisas, né? Então aqui eu já estou alinhando as figuras geométricas, vamos jogar um outro ponto de decisão aqui, vamos terminar com um outro processo e vamos para o fim. Terminamos. Esse é um processinho curtinho, né? Aí o terminador a gente pega aqui do fluxograma. Ó, terminator. Tá tudo marcadinho, pessoal, não tem erro. O terminator e aqui é o fim do fluxo. Então, para juntar, né, que eu tenho que mostrar o sentido do fluxo. Então, para mostrar o sentido do fluxo, ó, ficou um pouquinho torto, mas é só a gente acertar. Então, daqui, olha, na verdade, a hora que eu faço assim, acende a setinha. Então, aí eu pego e jogo um pouquinho para cá. É só acertar aqui que ele... É só puxar e largar que ele vai, ó. Eu tô só com a setinha e ele vai. Aqui também deixa eu acertar, né? Pra ficar... Então, a hora que ele acende, ó, a hora que ele acende e nós estamos descendo, o fluxo ele acende. Esse aqui também nós vamos puxar ele pra cá, puxar um pouquinho mais para baixo. A hora que eu tiver, olha, eu tô vendo com o fluxo, ele vai acender. Acendeu. Só clicar. Então, esse aqui eu tô acertando, olha, deixa eu acertar, tô vindo com o fluxo para cá. No ponto de decisão, aqui a gente vai ter que dizer se o fluxo vai continuar ou não. Pode ter um processo aqui que eu tenho, ele de reparte, né? Ele tem dois caminhos que eu posso tomar. E aí a gente vai ter que colocar o text, né? Se o fluxo continua, é sim aqui.
Se o fluxo não continua, a gente vai ter que voltar. E aí, na hora de você colocar a seta, se é não, ele vai voltar para algum lugar. Aqui nesse exemplo, vamos supor que ele volte para o primeiro passo. Ó, é só puxar a setinha, vir para cá e depois é só acertar aqui, ó. Você puxa aqui, ele vai. Maravilhoso, né, pessoal? Muito facinho. Importante é entender a técnica da gente fazer o fluxograma, tá? Eu vejo fluxogramas na web, tá tudo errado. E aqui, de novo, essa formatação é fácil, é só ir acertando, ó. Pega o fluxo eu tô descendo pra cá. O fluxo aqui eu tô descendo, então eu venho pra cá. Fluxo, tô descendo. Clica. Fluxo, eu tô descendo. Tô descendo, fluxo. Ah, mas aqui eu tenho um ponto de decisão. Mesma situação. Puxa o text lá do general. Vem aqui, vai para cima. Então ele vai ter que voltar não. Ou poderia ser outro sentido também, né? E aqui sim continua o fluxo. Se fosse não, aqui no processo que eu estou fazendo, não foi aprovado. Teve uma checklist que ele não foi aprovado. Então ele volta aqui para. Vamos esperar acender a setinha. Ele volta aqui para o processo anterior. Só questão de dar uma acertada na seta, puxa para cá, ó, só puxar. Puxar e largar. Então aqui eu não aprovei, ele vai voltar. Se eu aprovei, ele vai continuar e depois chega no fim do fluxo, tá? Então vamos na apostila da aula, eu tenho vários exemplos, né? E nós vamos fazer exercícios também com isso, ó. Cheguei aqui no fluxo. Todo o processo tem que. Você não pode terminar com ponto de decisão. Você tem um ponto de decisão, tem um processo e vai para o fim, né, pessoal? E sempre tem um sim ou não no ponto de decisão. E o ponto de decisão é geralmente uma pergunta. Ok, posso continuar? Aprovado? Então, essa é a ideia. E depois aqui do lado você tem os estilos que você pode mudar as cores, as formas. Aí você pode fazer várias coisas aqui, as fontes, né? É só uma questão de você depois dar uma brincada aqui com os features, né, da ferramenta, e ele é muito bom resolve vários problemas de controle de qualidade. Na apostila eu tenho aqui um exemplo, né? Os equipamentos de precisão devem ser armazenados em sala climatizada, mantendo-se temperatura entre 15 e 20 graus Celsius. Então aqui, olha, início, o fim, eu tenho os processos, né? Receber equipamento, verificar equipamento, ok? Se tiver ok, continua o fluxo. Se não, devolver equipamento para fornecedor e volta o fluxo de receber equipamento e vai. Temperatura ok? O que é temperatura ok para esse fluxo? Aqui eu tenho uma checklist. Tudo isso eu vou explicar em aula também. E para acrescentar uma checklist na ferramenta, ó, é facinho também. É só vir aqui, ó, e é o símbolo do documento. A checklist é esse documento aqui, ó. É só puxar aqui. Fiz muito no canto, né? É só puxar esse documento que eu tenho a checklist aqui, o símbolo do documento. Tá ok, pessoal? E aqui na apostila eu tenho um exemplo, né? Tem vários exemplos, né? Tá na apostila teórica e no slide da aula também. Sim, continua o fluxo, outro ponto de decisão, aqui até a checklist. Eu continuo e vou para o fim. Quando não é aprovado, eu posso ter um processo alternativo que depois me leva no mesmo lugar, no último passo, para eu poder ir para o fim. Nunca posso ir para o fim a partir do ponto de decisão, tá bom? Espero ter ajudado, pessoal. Essa ferramenta é muito útil, o pessoal tem gostado muito, tem usado mesmo no trabalho, principalmente para definir, né, passos que devem ser seguidos para atender requisitos ou processos em geral que o departamento tem que fazer para atingir um objetivo, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a aula.